Bora lá, minha gente. Vamos falar, hoje a gente vai falar sobre fruta. Um post polêmico meu aí que eu fui falar que não pode comer fruta no meio da tarde. E aí, será que pode? Será que não pode comer fruta no meio da tarde? Eu queria trazer um pouquinho de informação para vocês, para a gente trazer essa reflexão, essa discussão sobre fruta. Afinal, fruta faz bem ou fruta faz mal? Você vai ver gente defendendo a fruta, você vai ver gente falando mal, mas como vocês me conhecem, você sabe que o alimento não tem nada a ver com as suas escolhas. É o seu estilo de vida, é a sua inflamação que está errada e não a fruta. Fruta está ok. Mas eu quero trazer 3 pilares para você refletir junto comigo sobre as frutas. Primeira coisa, gente, fruta ela não tem saciedade. Entenda uma coisa, se você que está buscando perder peso, e o meu público são vocês, querem perder peso, quer desinflamar, quer mudar a vida, então a gente vai ter que mexer um pouquinho na alimentação. Agora, toda vez que você pegar uma fruta, você vai lembrar da saciedade. E o que é saciedade? Saciedade é você fazer uma refeição e não ter mais vontade de comer depois da refeição. Não tem a ver com você ficar passando mal de estar cheio, não é isso. Mas quando a gente faz uma refeição, o nosso corpo espera uma saciedade. Essa saciedade envolve algumas coisas. Por exemplo, proteína. Toda vez que a gente come, você precisa de uma meta, uma quantidade proteica. É como se o seu corpo reconhecesse aquela proteína. Por isso que muita gente que come mal durante o dia, pãozinho, frutinha, arroz e feijão, ela come pouca proteína, ela chega à noite e ela fala, Bruno, eu estou compulsiva à noite. Por quê? Porque durante o dia você deu muito pouca proteína para o seu corpo. Existem teorias de que a nossa fome ela não acaba enquanto você não entregar a quantidade necessária de proteína para o seu corpo. E proteína é importante, não só pela questão da saciedade. Proteína tem a formação de músculo, formação de neurotransmissores, os aminoácidos, imunidade, hormônio, por isso que proteína é tão importante. A gente sabe que o carboidrato é energia, mas se você não comer carboidrato, tem a gordura, tem o estoque, tem tudo. Mas a proteína não. Proteína, o nosso estoque são os músculos. Se você destruir os seus músculos, você está destruindo a saúde. Então, o primeiro pilar de uma refeição onde tem saciedade, a gente precisa ter uma boa quantidade de proteína. A gente também precisa ter boas gorduras, né? Por isso que a gente sempre associa uma gordura. E quando a gente fala de fruta, basicamente a gente está falando de carboidrato e de fibra. E claro que tem vitaminas, minerais, antioxidantes, tem tudo. Eu não nego a importância da fruta, mas na questão energética, fruta é basicamente um carboidrato, que é a frutose. A gente vai discutir a frutose daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que você precisa entender é a saciedade. Então, se você está no meio da tarde e come uma maçã, você que está em um processo de emagrecimento, comer essa maçã não vai te trazer saciedade. Então você come uma maçã, aquela brincadeira, come uma maçã, abre um mundo, né? E se eu me alimentar disso, abre um mundo de fome. Por quê? Porque você estimula o alimento, você estimula a via energética, você vai estimular a insulina. Então você mexe com a insulina e o seu corpo fala assim, já que veio caloria, cadê? Eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso de saciedade. Então, primeira coisa dentro do processo de emagrecimento, toda refeição que você fizer, ela precisa ter proteína, ela precisa ter saciedade. Então, o nosso primeiro argumento para você não colocar a fruta no meio do dia, do nada, à toa, passou do lado de uma banana, come a banana, é porque essa banana ela não vai te trazer saciedade. Ela pode ser gostosa, ela pode ser nutritiva, mas ela não traz saciedade. Então, para você que busca o emagrecimento, o que acontece? Você ingere uma caloria, você continua com fome e você abre o seu apetite para outras refeições. Então, não concorda, não combina com o emagrecimento. Então, primeiro, o argumento para você não colocar a fruta sozinha, somente uma fruta no meio do seu dia. Não traz saciedade. Segunda coisa, a gente vai falar da questão de energia, porque toda vez que a gente come fruta, ela tem um carboidrato, e esse carboidrato seu corpo vai usar como fonte de energia. Qual que é o carboidrato da fruta? É a frutose. É um monossacarídeo, é o menorzinho do carboidrato que é a frutose. A frutose ela tem algumas características especiais dentro do metabolismo. Primeiro, ela tem uma predileção pelo fígado muito grande. É por isso que a pessoa que toma muito suco de fruta, que come muita fruta, você pode dosar os exames do fígado dela, ele vai estar aumentado. TGO, TGP, gama-GT, ferritina. Por quê? Porque ele causa uma esteatose hepática. A frutose ela tem uma primeira passagem hepática, ela tem um metabolismo hepático. Quando a gente aumenta essa fruta, né, essa frutose em grandes quantidades, ela também vai ter um gatilho de insulina, que na maioria das pessoas tem, porque as pessoas já têm esse gerenciamento ruim da insulina. Então, quando você come uma fruta, você dá energia para o seu corpo,
mas é uma energia muito rápida. Então é uma energia que num primeiro momento vai ser depositada no fígado e vai formar esteatose hepática e num segundo momento vai mexer na sua insulina. Então quando você sobe fruta, você sobe a glicemia, depois você vai fazer uma hipoglicemia, porque a insulina sobe, a insulina fica alta e aí a sua glicemia vai descer. Essa queda vai abrir o seu apetite, porque quando o seu corpo tiver açúcar e descer o açúcar, você vai ter fome e aí você vai sair procurando comida. Então, comer fruta no meio da tarde, no meio da manhã, como uma refeição isolada, você pode perceber que o apetite aumenta, porque você mexeu na via do carboidrato, na via energética, seja na frutose, seja na glicose. Você vai mexer nisso aí e aí você vai ter. Por quê? Porque você já tem uma resistência à insulina. Por isso que o paciente diabético adora fruta, você já viu? Quer comer uma manga de manhã, quer comer um mamão de manhã, quer comer, e de preferência as mais doces, melancia, melão, manga, ele gosta das coisas mais doces, porque o corpo pede esse tipo de açúcar. Então, o segundo argumento, a gente vai mexer em coisas que não é legal. Terceiro argumento, a gente vai trabalhar na questão da esteatose hepática. Então, a frutose, ela vai depositar no seu fígado. Então, ficar comendo fruta não é legal. Gente, eu já vi muito paciente doente por fruta. E não é que a fruta é o ruim, é o excesso de fruta, é a falta de proteína. Eu já peguei paciente de quase 2 metros de altura, basicamente de fruta. Quando você pega o exame dele, triglicérides alto, colesterol ruim, insulina alta, gordura no fígado, marcadores hepáticos todo aumentado. Aí você fala, poxa, mas fruta é uma coisa saudável, por que está fazendo mal? Porque o excesso tem um excesso significativo. Então, a gente gosta de falar que fruta segura fruta, porque fruta não traz saciedade, fruta vai mexer na sua insulina e fruta vai mexer na frutose, no depósito hepático. Então, como que você vai melhorar essa questão? Se você gosta de fruta, tudo bem, a gente vai colocar fruta, cabe fruta na sua dieta, mas acompanhe sempre de uma proteína de preferência. Então você pode comer ovos, você pode comer um frango, um atum, uma carne, mesmo que de forma isolada, porque fruta é sobremesa. Então você pode almoçar e pôr essa fruta depois do almoço, você ingeriu a sua fruta. Você pode jantar e pôr essa fruta no segundo momento. No café da manhã você pode comer a proteína, comer uns ovos mexidos e comer uma fruta, ótimo. Você pode colocar gorduras. Abacate é uma fruta boa, porque tem muita gordura. Você pode colocar queijo, você pode colocar iogurte, você pode trabalhar com coisas, né? Kefir, coisas que vão ajudar a diminuir essa questão da insulina sozinha, da fruta sozinha e do apetite que vai. Então, colocou gordura, você vai diminuir a relação da insulina, então já vai estar melhor. Colocou gordura, você vai ter um pouco mais de saciedade, então você não vai precisar ficar comendo, buscando mais comida, você vai conseguir fazer uma refeição e parar. E a outra grande questão é você organizar a ordem das refeições. Nunca comece pela fruta. A gente aprendeu a começar o café da manhã pegando uma fruta e comendo. O ideal é que você coloque depois. Comece sempre pela gordura, pela proteína e, em último lugar, os carboidratos no geral. Então, se você tem resistência à insulina, se você está buscando emagrecimento, se você precisa melhorar sua compulsão, seu paladar, seu apetite, busque a ordem invertida. Mais gordura, mais proteína e a fruta ou qualquer outro carboidrato como uma última refeição ou como uma sobremesa. Então comece o seu café da manhã, ovos mexidos com queijo, com bacon, um abacate, coma isso e depois uma fruta, um mamãozinho que você gosta, alguma coisa assim. O almoço, o jantar, a mesma coisa. E que seja no lanche da tarde, coloque gorduras, castanhas, nozes, né, os nuts, coloque um iogurte, coloque queijo, coloque ovos mexidos, atum, frango. Quando você coloca essa proteína, você já melhora a sua relação com o carboidrato. Entenda que o seu estômago é como se fosse uma pia. E uma pia que a gente vai no banheiro, você tem a pia, a cuba, e você tem um cano. Então é como se você fosse jogando tudo na pia. Fruta, legume, verdura, carne, gordura, você vai jogando tudo. Só que tudo vai descer pelo cano na mesma ordem que entrou. Então tudo que você colocou primeiro, desce primeiro. Se você descer com carboidrato primeiro, a insulina aumenta e essa fome vai estar mais aumentada. Quando você começa pela gordura, você não tem estímulo de insulina, fica ok. Quando você começa pela proteína, o estímulo de insulina é mínimo, então já ajuda na sua saciedade na questão da insulina.
Então, quando for colocar carboidrato, coloque no final. Isso vai ajudar na resistência à insulina, isso vai ajudar no controle da inflamação, na sua saciedade e você vai ter muito mais benefício. Então, desmistificando aí a nossa questão da fruta, não é que fruta faz mal. Fruta é um alimento da natureza, eu adoro fruta, eu consumo fruta todos os dias, eu indico todos os pacientes, seguidores, colocar fruta na dieta. Mas eu já vi muita gente doente pelo excesso de fruta. Descontrolado, na forma de suco, comendo o tempo todo, sem organização da dieta, não pode. Muita energia, pouca saciedade, muita inflamação. Frutose tem um componente lá no fígado, vai atrapalhar o seu fígado, vai atrapalhar a sua saciedade, vai te fazer ganhar peso. Já vi gente inflamada, obesa e tudo bagunçado por conta de fruta. Então não trate a fruta como um alimento completamente inofensivo. Não é. Na forma certa vai te fazer bem, na forma errada, na quantidade errada, na ordem errada, vai te fazer mal. Se você gostou, comenta lá, dá um likezinho no vídeo, se inscreva no canal e envie esse vídeo aí para aquela pessoa que adora comer fruta e acha que está saudável e não consegue perder peso, está cada vez mais doente, inflamado e não sabe que a fruta é a causa disso aí.